A crise econômica na Rússia é tão grave que Putin agora está proibindo os russos de deixar o país. Veja, grandes empresas da Rússia iniciaram demissões em massa apenas para sobreviver, gerando a crise que Putin não pode enfrentar. Então, para impedir que os russos culpem sua guerra, Putin implementou uma nova regra chocante para a televisão do Kremlin. A palavra recessão agora está oficialmente proibida. Mas esse pânico político não está funcionando. Enquanto milhões de russos buscam emprego em outros países, Putin agora se vê obrigado a proibir a saída de cidadãos da Rússia. O motivo por trás disso é simples. Ele precisa desses homens para alimentar seu exército em declínio. Parece que Putin só tem uma solução para todo problema: tirania. Putin começou algo que não pode terminar, e agora os cidadãos russos estão sofrendo por causa disso. A espiral econômica da Rússia continua, com 60 funcionários de uma usina ameaçando suicídio em massa, pulando para a morte após meses sem receber salários. À medida que situações como essas se espalham pelo país, até mesmo os leais ao Kremlin na mídia russa não conseguem evitar falar sobre a crise econômica. Na realidade imaginada deles, nessa realidade imaginada não existem 2 trimestres. A palavra recessão é ruim? Não, é discutível. Claro, é discutível, mas fale com qualquer empresário e verá como vivem hoje. Realmente ótimo, não é? Seria ótimo, não é? É tudo maravilhoso. Tudo é simplesmente maravilhoso. Quando começarem a demitir, vão dizer: o que quer que eu faça? Sou responsável pela inflação? Bem, de novo, provavelmente alguém vai correr para reclamar de mim mais uma vez, mas é melhor você vir aqui e compartilhar seu ponto de vista. Seja bem-vindo, sempre te convido, mas entendo, você está acima disso. Quem realmente somos? Por que as pessoas precisam entender algo? Acho que vou ouvir o Putin dessa vez. Vamos não chamar de recessão, vamos chamar de férias. E essa pode realmente ser uma palavra apropriada para o que estamos prestes a conversar. Isso porque muitas empresas russas, incluindo estatais, estão dando dias extras de férias, mas obrigatórios, para seus funcionários. A única parte ruim é que esses dias de férias não são remunerados. Vamos começar com o maior empregador da Rússia, a Ferrovia Russa. Eles empregam cerca de 70 mil pessoas, e agora estão exigindo que seus funcionários tirem 3 dias extras de férias por conta própria. Na prática, não é demissão, mas todos terão redução salarial. Por que fazem isso? Bem, o motivo é simples. Eles estão perdendo dinheiro porque a demanda caiu em todos os setores. A ferrovia russa costuma ser vista como reflexo da economia do país. Sempre que a indústria de recursos da Rússia vai bem, a demanda por transporte ferroviário é alta, mas sempre que a indústria de recursos da Rússia sofre, a ferrovia também sofre. Então vamos passar por essas indústrias das quais a economia russa depende. A indústria do carvão, que emprega cerca de 150 mil pessoas, foi duramente atingida pela queda nas exportações e pelos preços baixos. De acordo com o vice-primeiro-ministro russo, 30 empresas desse setor, que empregam cerca de 15 mil pessoas, estão em risco de falência. Além disso, toda a indústria como um todo não está indo bem. Os prejuízos líquidos já dobraram em relação ao ano passado e 65% das empresas operam no prejuízo. A mesma coisa está acontecendo na indústria de produção de aço. No ano passado, a Rússia foi o 5º maior produtor de aço do mundo. E este ano as empresas estão indo à falência. A situação está tão grave que o governo russo está considerando dar uma pausa no pagamento das dívidas para que elas não quebrem. E claro, não podemos esquecer o grande chefe da indústria de recursos da Rússia, o setor de petróleo e gás. Agora, como vocês viram, drones e sanções ucranianas estão afetando fortemente as empresas de petróleo e gás. Quando as refinarias estão pegando fogo, os funcionários geralmente não aparecem para trabalhar. E eles não recebem por esse tempo, o que é problemático em um país onde os preços dos itens essenciais só aumentam. Bem, agora até a mídia russa está começando a perceber algo sobre o qual Putin não está falando, que é a economia do petróleo russa. Veja o que um jornal russo disse na semana passada.
quanto custa a isca? Esses são tempos difíceis, sabe? Não estão fáceis. Segundo a Agência Estatal de Estatísticas, o produto interno bruto da Rússia caiu de 4,5% no quarto trimestre de 2024 para 1,4% no primeiro trimestre de 2025 e 1,1% no segundo. De janeiro a março, o comércio atacadista caiu 4% ante o ano anterior. Indicadores de abastecimento de água caíram 2%. A mineração responde por 15% do produto interno bruto russo, caiu 1%. No primeiro semestre, o volume de frete recuou 0,3% ante o ano anterior. O transporte de cargas por ferrovia caiu 6,6% e nos portos marítimos 5,4%. Tudo isso foi uma consequência direta da queda nas indústrias de mineração e manufatura, que são as mais importantes para a Rússia. Agora, os problemas russos não estão mais isolados apenas à indústria de recursos. Os fabricantes de automóveis russos estão enfrentando dificuldades igualmente grandes. A fábrica de automóveis de Gorky, com 20 mil funcionários, e a Avtovaz, maior montadora da Rússia com cerca de 40 mil empregados, adotaram a semana de trabalho de 4 dias. Isso pode parecer uma boa ideia, mas na verdade fazem isso porque a receita caiu de novo e não conseguem pagar tantos funcionários. Então, em vez de demitir as pessoas, eles estão apenas reduzindo a carga de trabalho delas. Assim, pagam menos para essas pessoas. Um ótimo truque contábil para reduzir despesas sem precisar demitir pessoas. Agora, tudo isso era ruim. Até aliados russos começaram a se voltar contra Putin, como já mostramos em vídeo anterior. O Cazaquistão passou a aplicar sanções ocidentais em sua fronteira, impedindo que caminhões com mercadorias sancionadas da China entrem livremente na Rússia. Mas isso está criando um efeito secundário, onde muitos empresários russos que dependiam de entregas just in time agora estão com as prateleiras vazias e nada para vender. Também há algumas empresas que vimos recorrer aos tribunais russos ou declarar falência. Eles precisavam das mercadorias desses caminhões para cumprir contratos, mas agora não conseguem entregá-los a tempo, causando problemas legais. Como pode ver, a vida está muito difícil para os russos. Estão sendo demitidos e não conseguem novos empregos. Se têm emprego, o salário foi reduzido ou não recebem pagamento. Eles não conseguem abrir um negócio devido à cadeia de suprimentos desorganizada. O que alguém normal faz numa situação dessas? Ela quer ir para um lugar melhor. É aí que o Putin fala: não posso deixar você fazer isso, camarada. Putin proibiu centenas de milhares de russos de deixar o país. O motivo por trás dessa proibição é simples. Putin precisa de homens para alimentar seu exército faminto, e isso significa que eles não podem deixar o país. Poucas semanas atrás, Putin assinou uma das maiores ordens de recrutamento desde o início da invasão. Ele ordenou que 135 mil russos se alistassem no serviço militar. Agora, é aqui que eu quero dar para vocês um pouco de contexto sobre como funciona o serviço militar na Rússia. Os recrutas convocados por Putin, na verdade, não podem ser enviados à linha de frente. Isso porque a Rússia não declarou guerra à Ucrânia. Isso significa que essas pessoas não podem ir ao combate ativo nem sair da Rússia. Para a Rússia, isso é apenas uma operação militar especial, e isso significa que Putin precisa ser criativo para levar esses recrutas para a linha de frente. Bem, não se preocupem, foi exatamente isso que Putin aprendeu em seus dias na KGB. Como conseguir coisas das pessoas que elas não querem te dar. Putin ordenou que seus comandantes russos usem suas habilidades de persuasão contra esses jovens recrutas para que eles assinem contratos de voluntariado para ir para a linha de frente. Essas habilidades de persuasão incluem as táticas comuns da KGB, intimidação, tortura e até sequestro. Depois de tudo isso, quase todo recruta está pronto para assinar voluntariamente e se tornar um soldado contratado. Após isso, a vida deles fica nas mãos de Putin. Mas ainda há algo positivo em tudo isso. Como temos falado todo esse tempo, qualquer soldado que se junta à guerra da Rússia contra a Ucrânia recebe milhões e milhões de rublos como bônus. E por lutar, eles se tornam milionários literalmente da noite para o dia. Na verdade, isso faz parte da propaganda para atrair alguns voluntários a entrarem nas portas do prédio militar e assinarem um contrato de fato voluntariamente. Mas veja, como disse o ex-presidente e general Eisenhower, uma promessa russa não vale nada. Bem,
Esses soldados russos descobrem isso da pior maneira. Ouça você mesmo de um soldado russo. Dinheiro! Onde está? Anos atrás mandei mensagem à milícia sugerindo que ganhássemos dinheiro. Eles me prometeram que meus bolsos estariam cheios de ouro. Agora tudo está em pedaços, ao contrário. Além disso, você também pegou empréstimos de bancos reservas no valor de 70 mil. Todo dia eles me ligam e pedem meu dinheiro, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Minha esposa fala, você não devolve o dinheiro. Você está sem dinheiro? Perdi 24 dias seguidos e dei 12 milhões de rublos para minha esposa e filhos. 4 milhões, eles disseram. Eles vinham 3 vezes por dia. Se ele morresse, eu daria meu dinheiro para eles. Quando você entra no inferno, não importa mais. Por que ele se casou? É melhor fazê-lo de uma árvore, mas pelo menos sentar em casa. Então é por isso que você assinou esse contrato. Sim. Bem, quando histórias como essas começam a se espalhar pelas aldeias, o número de recrutas russos despenca. Então Putin implementou uma nova estratégia. Como mostra o vídeo, a polícia russa está pegando pessoas nas calçadas e enviando-as para a linha de frente. E eles têm bastante incentivo para fazer isso. Putin anunciou um bônus de $1.130 para todos os policiais, agentes do Serviço Federal de Segurança, guardas nacionais, promotores e até guardas prisionais para cada civil que eles conseguirem forçar a entrar no exército. Agora esse é um grande incentivo novamente. E só para colocar isso em perspectiva, o salário inicial de um policial russo é em torno de $300 por mês. Policiais intermediários ganham cerca de $500 a $800. E então um policial de alto escalão, ou até mesmo alguns policiais em grandes cidades, recebem $800 por mês. Mas por outro lado, eles podem receber quase $1.100 só por convencer um civil a entrar nessa guerra. Esse é um grande incentivo, mas o problema é que Putin pode não conseguir cumprir suas promessas de pagamento. Como disse uma vez o presidente Trump, você precisa de 3 coisas para vencer uma guerra: dinheiro, dinheiro e dinheiro. E parece que a Rússia está ficando sem as 3 coisas. Se você gostou deste vídeo, confira nossa análise completa sobre a economia russa e como ela está se saindo. Basta clicar na tela final que aparece para você.